Quais são os hábitos que vão mudar a sua vida? E digo mais, vai mudar completamente a sua realidade. Fica aqui comigo que hoje eu quero falar sobre 6 hábitos que eu mudei e que eu venho inspirando os meus clientes de terapia a mudarem também, e os resultados estão sendo incríveis. E o primeiro hábito que eu quero falar aqui é o hábito de criar uma rotina que faça sentido para o seu momento, para a sua vida e principalmente para a pessoa que você quer se tornar. Se hoje você olhar para a sua rotina, para o seu dia a dia, você realmente faz as coisas que te contentam no seu dia a dia? Você realmente está apaixonado por esse eu e por esse momento que você está vivendo? Digo mais, você está apaixonado pelo seu eu do futuro que você cria todos os dias? Porque enquanto você não estiver apaixonado por quem você vai se tornar, você vai continuar com o mesmo padrão, sendo a mesma pessoa e fazendo as coisas do mesmo jeito. Então para um pouco para refletir, se precisar pode pausar o vídeo, coloca no papel quais são as coisas que para você são essenciais para você manter uma rotina, que eu digo que é uma rotina de autocuidado, uma rotina de amor próprio, uma rotina onde você vai incluir coisas que te fazem bem. Talvez agora você vai me dizer assim, Kátia, sem condição. Minha rotina não tem espaço para cuidar de mim, minha rotina não tem como mudar, é muita coisa para fazer, filho, casa, marido, trabalho, projetos disso e daquilo, não tem como. Aí eu digo, lembra, se você me acompanha por aqui, você já me ouviu falar disso, se você chegou aqui agora, vai ouvir o que eu sempre falo, a sua prioridade sempre é você. O primeiro compromisso que você tem na vida é com você, porque a gente só pode dar o que tem. Não adianta eu continuar numa rotina enlouquecedora, não tendo tempo para nada e achar que milagrosamente alguma coisa vai acontecer para que a minha vida mude. Eu digo, e eu já falei em outros vídeos por aqui, que eu mudei completamente a minha rotina esse ano, fazendo algumas escolhas essenciais para mim. Eu não me canso de falar disso, porque isso tá virando jogo em todos os sentidos, no profissional, no financeiro, nos relacionamentos, na empresa, tudo tá melhorando de uma forma absurda quando eu fiz algumas escolhas na minha rotina e mudei alguns hábitos na minha rotina. Por exemplo, o hábito de trabalhar das 9 da manhã às 10 da noite. Porque como eu trabalho online e o meu trabalho está no meu computador e o meu computador anda comigo em todos os lugares, então eu não conseguia achar tempo para fazer algumas paradas durante o dia. Parece que eu sempre tinha que estar ocupada com alguma coisa da empresa, do trabalho, atendendo. E hoje eu vejo que essas paradas estratégicas na minha agenda me dão muito mais energia, muito mais disposição e estão melhorando os resultados. É um exemplo, tá? Mas tem vários exemplos de coisas no meu dia a dia que eu tenho aderido, que eu tenho observado, que eu tenho mudado e que partiu de fazer uma escolha. A escolha de colocar a Kátia Bazan em primeiro lugar. Porque por muito tempo eu só colocava a minha empresa e o meu profissional em primeiro lugar. Ou o dinheiro em primeiro lugar, porque às vezes eu precisava do dinheiro naquele momento. E quanto mais eu colocava a empresa, o negócio, o trabalho em primeiro lugar, mais o resultado oscilava. E aí eu comecei a observar que, em primeiro lugar, é a Kátia. Porque se hoje eu tenho um negócio, foi porque eu decidi ter esse negócio e eu cheguei primeiro. Então, quem é a prioridade na minha vida? Não é o meu negócio, não é o meu trabalho, não é o ser terapeuta, é a Kátia. E aí eu ouvi certa vez algo que eu já comentei por aqui. Um CNPJ forte, ou seja, uma empresa forte, um negócio forte, um profissional autônomo forte, que está bem, em primeiro lugar é um CPF, é uma pessoa física que está bem. Se você não tem tempo para cuidar de você, nada mais vai funcionar direito na sua vida. Ou talvez uma outra coisa você consiga resolver na força da raiva, na força do esforço enorme para que as coisas aconteçam, mas não tem fluidez, não tem leveza. E aí quando você vê, seu corpo não aguenta, seu mental não aguenta, você está cansado, você está esgotado, às vezes até adoece, porque precisa parar um pouco para observar o que está acontecendo de fato. E é nesse momento que um processo terapêutico ajuda muito. Porque às vezes a gente está tão habituado e tão no automático com algumas atitudes e alguns comportamentos que a gente não percebe que tem alguns pontos que precisam ser olhados mais profundamente. O segundo hábito é pratique momentos de silêncio. Eu tenho uma colinha sempre, né? Porque isso aqui são insights que vêm nos atendimentos, eu vou anotando e depois eu compartilho com vocês. Pratique momentos de silêncio. Eu pratico isso
na meditação, na hora que eu vou caminhar com os cachorros de manhã, que eu gosto muito, no momento em que eu vou tomar um banho, né? Na hora que eu como, eu tento ficar em silêncio, tento cessar o máximo que eu posso os meus pensamentos, para que esses momentos de silêncio dê espaço mental para que a minha criatividade venha e eu encontre melhores soluções no meu dia a dia, melhores soluções no trabalho, melhores soluções nos relacionamentos, que eu consiga ter clareza mental para decidir e optar pelas melhores escolhas no meu dia a dia, na minha vida. Ajuda muito na tomada de decisão, na confiança, na fé. Então, ter momentos de silêncio é algo imprescindível. E aí você tem que eleger momentos que você vai parar. Como eu disse, no meu caso, a meditação, a caminhada, o momento do banho, o momento em que eu vou parar para comer. Claro, às vezes eu tô com meu marido, então a gente conversa, a gente troca ideias, mas a gente procura também observar quais são os assuntos que a gente vai falar, porque, poxa vida, é um momento sagrado, né? É um momento que a gente tá comendo, é um momento em que a gente tá dando energia pro nosso corpo. E aí, se a gente vai falar de problema, vai falar de situações difíceis, vai falar de coisas não tão legais, o que é que eu tô colocando pra dentro do meu corpo? Não é só comida, mas o que eu falo também, o que eu penso também. Então, assim, são coisas tão pequenas, mas que se você ficar mais atento a elas e a essas mudanças de hábitos, a transformação é muito grande. Não é nas grandes coisas que você conquista grandes resultados, é nas pequenas mudanças que você vê os resultados virem pouco a pouco e quando você menos espera, coisas grandiosas estão acontecendo. Terceiro hábito muito importante: saia do julgamento. Aprenda a não julgar a si mesmo, as pessoas, as situações. Não tem certo e errado. Está tudo certo. Quando você entra no julgamento, você entra numa linha de baixa estima, você entra numa linha de vitimismo, até mesmo de menos-valia, porque você só está olhando para o lado errado, para a situação que deu errado, para você que fez errado. E isso definitivamente não contribui em nada na sua caminhada. Se você é muito julgador, você precisa tratar isso. E aí um processo terapêutico vai te ajudar. Inclusive, se você não fez ainda o seu processo comigo, aqui embaixo tem os contatos para você poder marcar suas sessões. A gente precisa aprender a definitivamente sair do julgamento. O julgamento, literalmente, destrói a gente. Não nos ajuda a chegar em lugar nenhum. De verdade, gente. E é uma coisa que eu observo e que eu cuido todo santo dia, porque ele tá no ar, o julgamento tá no ar, tá no psiquismo da Terra. As pessoas são muito julgadoras, ainda mais hoje em dia que tem internet. Eu não preciso ver a pessoa fisicamente, então eu falo, né? Eu despenco tudo que eu penso, tudo que eu sinto lá na internet para desafogar as minhas raivas. Ao invés de tratar a raiva, a angústia, a frustração, eu vou lá e, desculpa a expressão, vomito as minhas dores. Só que às vezes aquela pessoa não tem nada a ver com isso. E eu tô lá criticando, falando, julgando. Só que quando eu julgo, eu não estou falando do outro, eu estou falando do mundo que eu carrego. O que eu falo do outro geralmente é algo que eu julgo em mim. Você só enxerga no outro aquilo que você tem. Então cuidado, porque o julgamento fala mais de você com você mesmo do que de você com o mundo ou com os outros. Quando você começa a soltar esses julgamentos e a permitir que seja mais leve as suas reflexões, os seus pensamentos, você também se torna uma pessoa mais leve com a vida se torna mais leve para você, tudo flui muito melhor quando a gente muda esse padrão. Só que é um padrão que a gente carrega por muito tempo, porque nos ensinaram a ser altamente julgadores. Então não é tão simples assim de sair do julgamento, mas você precisa fazer esse movimento, tá? Quarto, observe o que você sente e mude a vibração. Eu já comentei aqui em outros vídeos e cabe ressaltar novamente, porque se eu tô falando de novo, é porque a gente não tá aprendendo a lição como poderia. E eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro no consultório. Para falar mais sobre esse hábito, eu quero contar uma história interessante. Em janeiro de 2011, a gente foi na casa dos tios do Ronaldo, que moram numa fazenda próximo aqui da cidade, em São Francisco de Paula, e tinha um aniversário do primo do Ronaldo lá, Ronaldo, meu marido, e a gente foi de Jeep. E aí, quando nós chegamos lá, o pessoal tava arrumando as coisas e tudo mais, aí uma turma foi antes e uma turma ia depois. É um pouquinho longe da casa, né, porque esse almoço seria num quiosque na beira do rio e tudo mais, lugar lindo, maravilhoso, que depois a gente vai colocar as fotos aí também pra você ver esse lugar. E aí, o Ronaldo foi na frente e eu ia depois. Como a gente tava com o Jeep, né, as crianças achavam muito legal o Jeep e tudo mais, e aí algumas pediram
para ir de Jeep até o quiosque e até para poder levar algumas coisas e não precisar levar na mão, né? E eu, como já tinha dirigido o Jeep várias vezes, inclusive teve um tempo que a gente estava sem carro e a gente usava muito o Jeep, eu sabia muito bem dirigir, não era uma coisa difícil para mim. Colocamos algumas coisas no Jeep, as crianças, né? E eu fui. Quando eu tô chegando perto do local onde eu tinha que deixar o Jeep, daí tinha uma trilha que a gente tinha que fazer a pé, eu vou descer uma lombinha lá, um morro que tinha, eu fiquei sem freio, gente. Olha as fotos de como ficou o Jeep depois desse acidente. O que aconteceu foi que, na hora que eu fiquei sem freio, eu tive 5 segundos para pensar numa alternativa. E de muitas coisas que passaram na minha cabeça naquele momento, porque eu pensei, eu vou tentar virar para voltar e tentar parar em algum lugar que seja mais plano. Só que aí eu pensei, e se não for freio? Se for outra coisa que me deixou sem freio? Aí eu vou descer de ré e eu não sei para onde eu vou. Não fiz isso. Vou subir num barranco. Aí eu pensei, o Jeep pode capotar. Tinha uns carros estacionados, umas caminhonetes estacionadas. Vou bater nas caminhonetes. Eu pensei, os vidros, vai quebrar o vidro da caminhonete e a gente vai se cortar. Vou bater numa árvore. Só que, gente, eu pensei nessas coisas todas em 5 segundos. Eu tinha 5 segundos para resolver o que eu ia fazer para parar o Jeep. Porque eu não tinha o que fazer, eu tava numa descida. E o Jeep, por ser um carro antigo, não tem freio de mão. E aí? Eu bati de frente numa árvore. Agora veja a foto da árvore que eu encontrei essa semana. Fui lá na fazenda dos tios do Ronaldo de novo, recentemente, 13 anos depois do acidente, e agradeci essa árvore, porque ela salvou a minha vida. Gente, quando eu fui lá essa semana e eu olhei que se eu tivesse ido um pouco para a esquerda ou para a direita, a gente ia descer um peral de uns 6, 7 metros e a gente ia morrer. De novo acendeu dentro de mim o valor da vida. Às vezes, pequenas coisas significam muito pra gente. Agora, eu poderia contar essa história de 2 formas diferentes. Chegar aqui e contar como foi doloroso ter ficado sem freio, como foi difícil, né? Porque eu cortei o rosto, então aqui eu tenho uma marca até hoje. Eu abri tudo aqui embaixo, eu machuquei o olho, eu esfolei aqui do lado, que eu poderia ter ficado uma marca horrível do lado do rosto. As crianças se machucaram um pouco, não se machucaram muito, porque a gente não estava numa velocidade tão grande, né? Mas sim, cortou um pouquinho a cabeça, bateu, não nada grave. Eu fui a pessoa que me machuquei mais naquele momento. E eu lembro bem, assim, que quando eu desci do Jeep e olhei pro alto, eu enxerguei um sol que era muito mais iluminado do que o sol do dia. E eu tenho certeza que eu fui guiada pelo plano maior, que foi Deus que me colocou naquela árvore, naquele lugar, e que não foi pior, né? Porque poderia ter sido, todo mundo poderia ter morrido. E eu poderia chegar aqui contando e lamentando por essa situação. Só que, ao longo dos anos, eu aprendi a abençoar até mesmo esses momentos. Porque eles realmente são momentos de muita bênção. Momentos em que a gente aprende a valorizar a vida, momentos em que a gente aprende a ser mais grato, momentos em que a gente aprende a não se olhar como um fracasso e sim como um vencedor. Momentos em que você literalmente aprende a contar uma nova história para você mesmo. E isso é uma escolha. Você escolhe olhar para as situações da sua vida com dor e lamentação, ou você escolhe olhar para as situações da sua vida como uma bênção. É uma escolha, gente. Nesse momento, não existe alguém neste mundo criando um plano para você melhorar de vida. Porque é só você que pode fazer isso. Você é o responsável. Então, ter ido lá essa semana, voltou um filme na minha cabeça. Claro que no momento a gente fica em choque, no susto. Aí eu lembro que nossa, gente, foi assim, ó, uma bênção tão grande que a gente parou, né? Aí deu aquela batida, eu saí correndo, né? Meio zonza, assim, porque eu bati o rosto, eu não tava de cinto, então uma lição gigante que eu aprendi, nunca mais, não importa a distância, não importa a velocidade, não importa onde você tá, nem aonde você vai, tem que usar cinto. Eu não tava de cinto e tinha cinto nos bancos, mas a gente não tava usando. Tinha uma adulta comigo na frente, as crianças atrás. Como eu disse, as crianças não se machucaram muito, porque na verdade, né, não foi uma batida tão forte. Então só a gente que se machucou mais, as que estavam na frente, né? A moça que estava do meu lado cortou um pouquinho a cabeça e eu bati bastante o rosto. Só que, primeira coisa, eu olhei aquele sol iluminado que eu sabia que tinha alguém me iluminando ali para que eu tomasse a melhor decisão. Eu estava escrevendo o meu livro Ame Quem Você É, que falava sobre escolhas, e eu criei um capítulo inteiro só falando disso por conta do acidente. Eu transformei a situação numa grande bênção. Na hora que eu desci do Jeep para acudir as crianças e ver o que estava acontecendo, nisso já vinha o pessoal, eu não sei quem chamou o Ronaldo, eu sei que de repente o Ronaldo já estava ali, foi tudo muito rápido assim. Então logo já veio socorro. E eu desliguei o Jeep. Porque na hora eu pensei, a gente vê nos filmes, né? Vem situações por aí que se não desliga pode vazar gasolina, pode vazar combustível e pode pegar fogo, né? Então eu logo desliguei. Ou seja, eu fui tomando decisões e fui tendo atitudes
que não fui eu sozinha. Eu sei que teve algo maior me inspirando. Saímos dali, fomos para o hospital, a gente estava longe do hospital, né, da cidade mais próxima, que no caso era Canela. E aí a gente foi para Canela, no hospital. Chegamos lá, uma prima do Ronaldo estava no plantão, já agilizou tudo para quando eu chegasse eu já fosse atendida, já fiz exames, já fui fazer os pontos. E aí eu lembro que a prima do Ronaldo me disse, Kátia, fica muito tranquila porque hoje quem tá no plantão é um cirurgião plástico. Então ele vai fazer os pontos e vai ajustar de maneira que vai ficar pouquíssima marca, talvez nenhuma marca no teu rosto. Tu vai se recuperar muito bem, pode ficar tranquila. E de novo, por que a gente é tão abençoado nesses momentos? Porque nós vemos esses momentos como momentos de bênção. A gente para de se colocar como vítima das circunstâncias. Quando você toma essa postura, as coisas mudam ao seu redor. Então, neste momento, qual história te aflige? De que maneira você pode contar essa história com outro olhar? Transformando essa história na maior bênção da sua vida. E pode ter certeza que ela vai ser a maior bênção da sua vida. Tudo depende do que você acredita e de como você se coloca naquela situação. Se você se condena ou se você se liberta. É uma escolha. E a escolha é sua, não é minha. Não é de ninguém, é sua. Quinto, aprenda a receber, principalmente ajuda. Dias atrás, eu fui brincar com o nosso cachorro Hugo e ele se assustou porque ele estava deitado, dormindo. Ele se assustou e quando eu me aproximei dele, ele se virou e, ó, tô com uma machucadinha aqui no olho. Ele se virou de boca aberta e o dente dele bateu na minha sobrancelha. Na hora, assim, deu aquele susto em mim e nele e eu pus a mão assim e começou a sair bastante sangue, porque essa região é uma região muito sensível. O Ronaldo saiu correndo para me ajudar a pegar algodão, pegar água para limpar, pegar remédio, coisa e tal. E eu já fui querendo fazer tudo sozinha. E ele, para, Kátia. Para, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Tá saindo bastante sangue, a gente tem que colocar remédio, a gente tem que colocar um algodão para parar de sangrar e tal. Ali eu sentei, respirei e falei, caraca, como a gente tem dificuldade de receber ajuda. Principalmente quem já tem um padrão, uma personalidade de querer fazer tudo sozinho, de querer resolver as coisas sozinho. Ou teve uma criação, ou teve uma história, teve uma vivência, uma experiência de vida em que teve que ser responsável muito cedo, que é o meu caso. Filha mais velha, pais separados, veio a minha irmã no susto e eu me tornei altamente responsável desde cedo. O que não é ruim, só que o que me coloca muitas vezes num lugar de não recebimento, de não estar disponível para receber. E quando a gente não está disponível para receber, a gente não recebe nada, nem dinheiro, nem prosperidade, nem cliente. A gente fica fechado para o receber. Então são pequenas coisas que a gente vai observando e que eu quero que você pare para observar também. Para você é fácil ou difícil pedir ajuda? Talvez racionalmente você vai dizer, é fácil, mas não é. Já vou te dizer por quê. Você hoje tem a vida que você deseja? Você hoje tem a vida que você realmente sonha em ter? A prosperidade que você quer, a abundância que você quer? Se a resposta é não, ainda não, você ainda não aprendeu a receber. Inclusive, quando a gente fala sobre fazer processos terapêuticos, tem gente que pensa, eu não preciso de terapia. Gente, todo mundo precisa de terapia. Me desculpe. Todo mundo precisa desse caminho de desenvolvimento pessoal. Seja pelo caminho que for, tá? Não é porque eu tô falando que eu sou terapeuta ou que eu faço terapia. Mas a gente precisa aprender a receber orientação, ajuda, da pessoa certa, no lugar certo, no sentido de a gente se conectar com quem pode realmente nos ajudar. Esteja aberto, esteja disponível, queira receber. O que for, porque às vezes não é o dinheiro que tem que vir, mas é a sua forma de pensar que tem que mudar, é a sua forma de agir que tem que se alterar. E para isso você vai precisar que alguém te mostre o caminho. Por isso que eu falo sempre nos meus vídeos, se você ainda não fez um processo terapêutico, agende o seu processo terapêutico. E aqui embaixo tem os nossos contatos para você poder fazer comigo, para que eu possa te guiar no seu processo e saber quais hábitos estão te levando ou não para o caminho que você quer, para a vida que você deseja e que vão ou não mudar a sua vida, a sua realidade daqui para frente. Sexto, saia da frequência do esforço, no sentido de fazer força para as coisas acontecerem. Quando você faz força para as coisas acontecerem, algo está em desordem, algo não está bem, porque não é na força que as coisas acontecem, principalmente na força da raiva, porque muitos de nós aprendeu a fazer as coisas na raiva, no esforço, tendo que forçar para que as coisas sejam do jeito que a gente espera, e não é nesse lugar que a gente vai conseguir ter os resultados que a gente quer. O caminho da prosperidade, do dinheiro, da abundância é se sentir livre, é viver de forma fluida, leve, permitindo que as coisas fluam e não tentando fazer força para que as coisas sejam do jeito que você espera que elas sejam. Porque nós não temos controle do que e nem como vai acontecer aquilo que a gente quer. Ou o que exatamente vai nos levar para aquele caminho. Nosso papel é caminhar com fé e confiança na providência divina. Mas eu não sei de fato para que caminho eu vou ser guiado. Você não tem como prever o futuro. Embora a gente tenha muita curiosidade, muita vontade de saber como as coisas vão ser, a gente não sabe.
Você pode consultar uma taróloga, você pode consultar um numerólogo, astrólogo, um profissional dessas áreas para ter um guia, um norte. Muitos vão te dar um guia, vão te dar um norte do momento atual e tendências de coisas que podem acontecer. Porque se você alterar o seu padrão agora, sua vibração agora, aquilo que foi falado pode se alterar lá na frente. Quer saber como vai ser seu futuro? Olha pro seu hoje. Não espere que alguma coisa magicamente aconteça lá fora ou daqui um ano, daqui 6 meses para que as coisas mudem. A mudança precisa acontecer agora, na sua atitude interna, na sua postura interna. Isso é o que vai alterar a realidade lá fora. Não é eu esperar que algo mude para que eu mude. O dia que eu tiver dinheiro, tudo vai ficar melhor. O dia que eu tiver o amor da minha vida, eu vou ser feliz. O dia que os meus filhos entrarem na faculdade, eu vou ser livre. Tudo isso você pode conquistar agora, sem um relacionamento, sem ver os filhos ir para a faculdade, sem precisar de mais dinheiro. Porque de fato o que você precisa não são essas coisas, é estar bem com você. E é nesse ponto que a terapia auxilia muito. Porque às vezes você não tá 100% com você, não. Às vezes você tá com o julgamento lá em cima, se achando um fracasso, apontando erros. Você precisa resolver isso. Recentemente, a gente teve uma discussão lá do nosso grupo do Top Terapeuta, e são todos terapeutas que estão lá. Mas também tem seus desafios pessoais. Inclusive, se você é um terapeuta e as coisas não estão indo bem aí, você precisa fazer um processo para alinhamento energético vibracional. Porque é isso que muda o jogo. Precisa, e às vezes sozinho você não vai conseguir encontrar o melhor caminho. Você vai precisar que alguém te guie nesse processo. Porque tem algumas dores que são profundas e que a gente não vai conseguir acessar elas sozinho. A gente vai precisar que alguém esteja ali. Outro dia eu atendi uma terapeuta que disse, nossa, só de ter falado essas coisas para alguém eu já tô melhor, porque aqui em casa eu não posso falar desses assuntos. Então ela veio procurar um auxílio justamente porque ela precisava que alguém ouvisse e mostrasse, né, o caminho ou apontasse alguns caminhos de solução para esse momento que ela tá vivendo. E ela não queria falar disso em casa, embora ela tenha uma família maravilhosa, um marido muito parceiro, ela não queria se abrir com ele para não prejudicar ele. Então tem uma série de coisas que esses processos ajudam muito para que a gente possa soltar, ser leve, ser livre para ser quem a gente é. Combinado? Gostou desse vídeo? Lembrou de alguém que precisa ouvir essas dicas? Saber desses hábitos que podem mudar a nossa vida? Pega o link, já manda para essa pessoa, manda para algum grupo que você conheça que de repente possa se inspirar com essas orientações. E bora lá, né? Que a vida tá te esperando, tá esperando por nós. Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.